Queridos irmãos e irmãs, não somente de nossa comunidade, mas também de outras comunidades que participam dessa formação. Eu sei que uma irmã da Missão Belém que gosta muito de fazer esse percurso conosco e outras comunidades também que são bem fiéis para receber essa escuta formativa. Hoje, como indica a decoração, de branco, flor de brancas, e a virtude teologal da fé. Você se lembra as três cores? A última vez falamos das três cores que são a bandeira da Itália, branco, vermelho e verde. A fé, o amor e a esperança. E vamos ver hoje 5 pequenos parágrafos, uma definição da fé em primeiro lugar, o que é acreditar, o que é crer, o que é o ato de fé. Segundo, o que é dogma, quais são os dogmas da fé? Quando falamos de dogma. Terceira, a fé na espiritualidade de São João da Cruz, que você começa a se acostumar. 4, a fé na espiritualidade de São Francisco de Sales. E, enfim, 5º parágrafo, obstáculo e inimigo da fé. Porque tem inimigos da fé, obstáculos e inimigos da fé. Então, primeiro parágrafo, a definição da fé. O que é o fato de crer? Precisa de 2 ingredientes para crer. E vocês vão verificar se você tem. Precisa do dom de Deus. A fé é um dom de Deus, que é recebido no batismo. É um dom da graça infusa. É uma infusão. Não é um chá, mas uma infusão. Porque em francês, a infusão é um chá. Então, uma infusão do Espírito Santo, que não depende de nós, que vem de Deus, que foi dada a nosso batismo. Se você é batizado, você recebe esse dom da fé. Então, é por isso que muitas vezes eu não gosto muito de rezar para dizer: Senhor, aumenta minha fé, porque do lado de Deus, Ele me deu já o necessário da fé, do lado dele. Não precisa que seja uma questão de quantidade, mas é uma questão de corresponder a essa fé e de fazer ato de fé. Então, o segundo ingrediente é a minha liberdade pessoal, minha decisão pessoal. O Catecismo da Igreja Católica diz isso, número 154. Crer só é possível pela graça e os dons do Espírito Santo, os dons interiores do Espírito Santo, mas também, diz o Catecismo, é um ato autenticamente humano, que não é contrário à liberdade nem à inteligência do homem. O fato de crer é um ato de vontade pessoal, é um ato de inteligência pessoal, que não tem nada contra a razão humana. Então, a essência do cristianismo é uma fé. Isso é muito importante de bem ter consciência disso. Você poderia dizer, mas também o povo judeu, o povo da Bíblia, não é só o cristianismo que é um povo de fé. Sim, mas infelizmente, muitas vezes o povo da Bíblia se distanciou da fé de Abraão porque foi a lei que foi privilegiada, que foi valorizada. E Paulo vai se fazer o defensor da fé. Se é a lei que nos salva, então não precisa da fé. Nesse caso, não precisa que Jesus Cristo ofereça sua vida. Se é a lei que deve nos salvar. Ele faz uma oposição na carta aos Romanos, Galatas, entre a lei e a fé. Então, o povo judaico se centrou, se centralizou, e valorizou mais a dimensão da lei. E por isso que foi uma religião muito legalista. E Jesus contra os fariseus, que pensavam viver e corresponder à lei divina, tem esse problema. E o cristianismo vai fazer restabelecer
a dimensão da fé. Aquele que acredita será salvo. Não é aquele que vai seguir todos os mandamentos, os preceitos, 613 preceitos para ser salvo. Não, é a dimensão da fé. Então, tem outras religiões também que podem privilegiar a dimensão do pensamento, de um certo elitismo intelectual. Outro, por exemplo, as religiões romanas, na época de Jesus e de São Paulo, valorizavam muito o culto, a dimensão do culto, culto do imperador, culto dos deuses pagãos, dos ritos, cultos, e não era tão a dimensão da fé. Não, para nós, no cristianismo, o essencial é essa virtude teologal da fé. Nós dizemos a última vez que a caridade é a rainha, a caridade é o que vai continuar depois de nossa vida humana. Mas a fé é a primeira. A fé abre todas, é a porta do céu. E quando o Papa Bento XVI proclamou o ano da fé em 2012, ele escrevia uma carta que se chama Porta Dei, eu acho, a porta da fé. Bom, então, justamente para sublinhar essa dimensão da fé. Essa dimensão da fé não é natural. A crença é natural, mas a fé não é natural, é sobrenatural. Acreditar com a fé da igreja não é um ato natural. A crença é natural. Muitas pessoas têm uma crença natural. Até crença na criação, crença nos astros, crença na astrologia ou outra coisa. Pessoas que vão apertar a árvore para receber energia. É uma crença. Uma crença, não é a fé. Não é a fé cristã. E você pode começar a perceber, ok, tem uma diferença. Claro que tem uma diferença. Enorme, enorme. Ato de fé é a partir da graça sobrenatural de Deus, da virtude teologal, e a partir de nossa vontade, e de nossa inteligência, que diz, isso é bom, isso é racional, é razoável. Eu quero acreditar, eu quero escolher essa direção. Crer é o íntimo da pessoa que não é a partir, essa fé não é a partir da sensibilidade. Cuidado, porque lá tem uma armadilha, queridos irmãos brasileiros. Crer não é a partir de tua sensibilidade. Porque vimos alguma vez na televisão, nos programas brasileiros, pessoas que são tão íntimas com Deus. Senhor, meu Deus, parece que ela abraça Deus, como quase, como se diz, Deus podia se deixar abraçar assim. As pessoas são tão sensíveis, de uma maneira sensível, quase sentimental, mas cuidado, porque a fé não é isso. Não é isso a fé. As pessoas acham que mais eles vão dar sensibilidade, sentimento, emoções fortes, eles vão falar, eles vão rezar de uma maneira forte, entusiasta, e isso vai quebrar o coração de Deus. Não, porque Deus não tem surdez, não. Você pode falar tranquilamente. E Deus também não é tão essa coisa sensível que vai se deixar palpitar no coração. Não, não precisa de tudo isso. E são pessoas que não vão fazer demonstração nenhuma e que serão uma pessoa de fé. A fé, a medida da fé não é o sentimento, é a firmeza, é a perseverança, é a fidelidade, é a confiança. Tudo isso tem raiz de fé, confiança, fiança, confiança, com fé, firmeza, a mesma coisa. São raízes que têm, são raízes de firmeza. Então você percebe agora que a fé não é natural, é sobrenatural. E por isso que alguma vez a fé vai me exigir e vai me levar a uma conversão. Porque
Meu natural quer outra coisa. Meu natural puxa de um outro lado e vai precisar de uma conversão. A fé, diz o Catecismo 2656, é a porta estreita. Quando o Catecismo fala disso como centrado sobre a palavra de Deus, ele diz, por exemplo, entramos na oração, como também na liturgia, pela porta da fé. Quando eu entro na capela para celebrar a missa, para rezar, eu entro pela porta da fé. Eu devo me lembrar disso. Eu não entro na capela como as pessoas que vão na sala de jantar, que vão esperar que vai ter uma boa alimentação espiritual, que vai cair. Não, faz um ato de fé. Você entra na presença de Deus pela porta estreita da fé. E para ouvir o Filho, o Logos, o Verbo, o enviado do Pai. Porque a fé nasce da escuta, nasce da pregação. Romanos 10, 17, Paulo vai dizer em resumo, a fé nasce da pregação. E a pregação é dada pela palavra de Jesus Cristo. A pregação vem da palavra de Deus, senão não é pregação. A filosofia nasce do pensamento, da reflexão. A fé nasce da pregação. E por isso que os primeiros apóstolos e os primeiros pastores da igreja eles pregam. Santo Agostinho, porque as pessoas vão acorrer a ele no século V, porque ele prega. Eu me lembro dessa história na Coreia do Sul, um pastor que s'appelle Yonggi Cho, nos anos 70. O Senhor mostrou a ele, eu te ofereço esse lugar, esse templo lá no centro da cidade, e tu vai pregar. Mas, Senhor, esse lugar é deserto, não tem ninguém. Tu vai abrir as portas e tu vai começar sozinho a pregar. E esse pastor, cheio de fé, começou assim. E depois a igreja foi cheia. E depois se tornou um movimento internacional. Pastor Yonggi Cho. Não é de vossa época, nos anos 70, eu falo. A pré-história para você, desculpe. Mas é isso, pregar. E a partir da pregação, Deus vai fazer sua obra nos corações. Ele vai suscitar a fé, vai acender a fé a partir da pregação da palavra de Deus. Tu quer ser reanimado da fé? Abre a palavra de Deus com fé. E vai ler com fé, não com sentimento, não com coisa natural, não com sensibilidade, não é isso. Com fé. Isso é muito diferente. O que é comparável também à questão da fé é quando dizemos Amém. Amém. Em francês, Amen. Amen. Amém, você diz Amém. Eu não sei bem pronunciar, mas prononce com sotaque. Amém significa a firmeza, o que é assim, que é firme, concordo. Amém. É uma expressão da fé. Talvez é mais que resume essa palavra, que provoca um fundamento estável, um fundamento de confiança. Então, isso é a fé, é o trabalho da fé. E isso, não esquece isso, não significa negação da inteligência. Não. Mas a fé, então, é para as pessoas que são simples, que são um pouco simples de espírito, então precisam de fé. Não, porque a fé se encaixa sobre a inteligência. E não é contrária, não é oposta à inteligência. Não, ela se completa. Você conhece esse documento de São João Paulo II, fé e razão. Fé e razão que andam juntos. A fé não é contrária à razão. Não. São os islamistas fanáticos que provocam terrorismo, que acreditam que a fé
não precisa da razão. E justamente, eles não querem ouvir falar de razão, são contra a cultura, são contra a educação, porque eles são completamente fanatizados de um lado herético da fé. Porque a verdadeira fé se completa e dialoga com a razão. Graças a Deus, isso é muito importante. E por isso que podemos falar de filosofia cristã, de antropologia, de teologia, porque a fé combina com a razão. Não é tem um que expulsa o outro, não. Não são dois vizinhos que não podem se suportar, não. Então, veja bem como você vive a sua fé, hein? Quando falamos disso na definição. A fé é um eu que fala a um tu, Senhor, que se torna, hein, que se revelou a mim como pessoa. Hein? O fato de ser cristão, como diz Bento XVI, não é o que vai dar uma nova vida, um novo horizonte, uma orientação definitiva, não é uma ideia. O fato cristão, na origem, não é uma decisão ética, não é uma grande ideia, mas é um encontro com uma pessoa, Cristo, que vai dar um novo horizonte à minha vida, e uma orientação decisiva. Isso que fala Bento XVI na sua encíclica Deus Caritas Est. O primeiro capítulo é reservado sobre a fé. O Papa Bento XVI escreveu uma encíclica sobre a caridade, Deus Caritas Est, uma encíclica sobre a esperança, e nós podemos dizer, então, a encíclica sobre a fé. Mas ele passou 25 anos como prefeito da congregação da fé. Ele foi o prefeito da doutrina da fé. E todos os seus escritos são sobre a fé. Então não podemos fazer uma acusação que ele escreveu nada sobre a fé, porque foi sua profissão. Hein? Segundo parágrafo, o dogma da fé. Por que precisa de dogma na igreja? É uma questão que volta sempre. A palavra dogma em grego, que vem de dokein, D-O-K-E-I-N, dokein, o verbo dokein, a palavra dokein significa o que é bom de acreditar, o que é justo de acreditar. E por isso que tem dogma, porque a um certo momento, no cristianismo, precisava de saber o que devemos acreditar, o que é heresia. Porque senão podemos finalmente ser heréticos sem saber. Então, para definir o conteúdo da fé, a igreja decretou que vai ter dogmas. São vários dogmas, que são artículos claros e precisos que definem a fé em oposição das heresias. Então, 325, Concílio de Nicéia, para saber Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Primeiro dogma, verdadeiro Deus. Jesus é Deus, Filho de Deus. 381, Concílio de Constantinopla. O Espírito Santo é consubstancial, Pai. 381. 431, Concílio de Éfeso. Maria, Mãe de Deus, Theotokos, a Theotokos, Mãe de Deus. Mas a cada vez foi briga, foi disputa, foi coisa que deixou que as pessoas deviam oferecer sua vida para defender esse dogma de fé. Então fizemos um caminho enorme em 2000 anos de cristianismo. E se você faz um estudo dos dogmas da fé, você vai descobrir coisa maravilhosa que devemos agora tomar como um patrimônio. Concílio de Calcedônia, 451, Jesus com duas naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que depois entrou no credo da igreja. Bom, eu não quero fazer toda... Até 1950, dogma de Assunção, Assunção da Virgem Maria, em 1950. Então, os dogmas podem continuar, podemos continuar. Não sei o que vai sair como dogma para defender uma dimensão importante.
Ok? Dogma significa um símbolo de unidade. Simbalein, no grego, simbalein significa colocar juntos. Nossa fé não é fragmentada. Não são pedaços de um lado, pedaço do outro. Não são separados. Não são formas como os átomos. Não é uma coisa atômica separada. Não. São reunidos pelos símbolos. Falamos de símbolo dos apóstolos. Símbolo dos apóstolos, o credo. Quatro elementos são fundamentais em nossa fé católica. O credo, o fato de crer. Eu encorajo muitas vezes as pessoas no acompanhamento a dizer: você tem uma fé que fraquejou, que se amoleceu um pouco, que se resfriou. Então, cada dia, pronuncia o credo. Renova tua fé, pronunciando o credo. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Os 10 mandamentos, que são também conteúdo da fé. E, enfim, os sacramentos. Tudo isso são o núcleo da fé. Tudo isso reúne na fé católica o conteúdo da fé, o que Paulo vai chamar de depósito da fé. O depósito da fé. Ele fala disso na primeira carta a Timóteo e na segunda carta, nas cartas pastorais. É o núcleo, o essencial. O católico descobre o que ele deve crer, símbolo dos apóstolos, esperar, o Pai Nosso, o que ele deve fazer, 10 mandamentos, e ele descobre um espaço de vida com os sacramentos, que são sacramentos da vida. Matrimônio, ordem, penitência, eucaristia, são sacramentos da vida. E cada vez que um sacramento é celebrado, nossa fé participa, com certeza. Essa fé que provoca também a comunhão entre nós. Porque não é uma fé individual, não é uma fé subjetiva, fechada sobre nós. É uma fé comunional, uma fé comunitária, é uma fé que se partilha, porque essa fé provoca a unidade. Entre nós vivemos uma unidade que vem de Deus, realmente. Deus nos escolheu, nos chamou, não é nós que nos escolhemos. É uma unidade que vem de Deus, porque nosso centro, nosso núcleo, nossa essência é a graça de Deus que nos reúne na mesma vida, na mesma fé, na mesma confissão. Então, é por isso que depois ela é missionária, porque nós o que recebemos, o que vimos em comunhão, como diz São João, nós vos anunciamos. Anunciamos. Terceiro ponto, eu vou agora fazer um pouco de pular na história da igreja, a fé na espiritualidade de São João da Cruz, doutor da igreja no século XVI, 5 séculos atrás. Na subida do Carmelo, São João da Cruz vai dizer que a fé é um hábito da alma claro e escuro. Claro e escuro. Ele é certo, não é claro, é certo, eu procurava a palavra. Certo e escuro. A fé, na definição de São João da Cruz, é um hábito da alma, um reflexo, um ato, uma atitude que é certa e escura. Certa e escura. Então, por que ele fala assim? Um hábito é uma qualidade permanente e estável. Não é uma coisa passageira, é uma qualidade permanente e estável. O dom de Deus é dado uma vez por todas. Então, se você vem a perder esse dom, não é um problema da parte de Deus. Então, podemos perder a fé realmente? Sim, podemos perder a fé. Não do lado do doador,
do lado de Deus é dado uma vez por todas, porque Deus não tem remorso de seus dons, mas de nosso lado podemos nos perder nos caminhos sem fé. Isso é possível. E perder a fé, claro. Eu me lembro desse dominicano lá da grande escola bíblica de Jerusalém que no final de sua vida não acreditava na ressurreição. É terrível. Ele perdia a fé na ressurreição. Então imagine como é possível. Se o Cristo não ressuscitou, diz São Paulo, a nossa fé é vã. Então, como é? Mesmo grande teólogo, grande homem de fé, que consegue, não sei como dizer, mas que pode perder a fé. Meu Deus, mas então eu devo cultivar minha fé. Porque a fé pode se tornar relaxada. E por isso que depois podemos entrar em tentação bem mais facilmente com uma fé que se relaxa que com uma pessoa que tem uma fé firme, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que não tinha mais sensibilidade da fé no ano e meio antes de sua morte, mas que dizia: eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu devo crer. Pode acontecer qualquer coisa, eu posso perder a cabeça, eu posso perder a sensibilidade, mas eu quero acreditar isso. Eu acho que é isso que o Senhor espera de nós. A luz da fé é uma escura treva, diz São João da Cruz. Por quê? Porque é como um sol. É um sol, quem pode dizer, eu contemplei o sol hoje? Ninguém pode dizer, eu contemplei durante uma hora o sol. Não, você vai olhar o sol e vai fechar, imediatamente vai fechar os olhos, porque esse sol é muito força de luz. Você não vai suportar sem fechar os olhos. E São João da Cruz vai dizer, é isso. O sol de Deus, ninguém pode aproximar e reconhecer esse sol de Deus sem a fé. E por isso que o sentimento não pode, os recursos naturais não podem fazer esse encontro. Eles são insuficientes, porque é uma luz sobrenatural. Então, são muito limitados nossas capacidades, nossos sentimentos, nossa sensibilidade, não pode. E por isso que é preciso de fazer um ato que vem do dom de Deus em nós. Porque esse sol vai tirar a visão, ele vai provocar uma cegueira. E ao contrário, porque a visão que é dada pertence aos sentidos. Esses sentidos são como, não sei como dizer, mas são como iluminados, mas com uma luz tão forte que eles não podem funcionar, não podem reagir. É a fé que deve tomar conta, não são nossos elementos naturais. A luz da fé, pelo seu grande excesso, consegue oprimir nosso espírito. Porque essa fé concerne um conhecimento. Nosso espírito é natural e conhece segundo nossa vida natural, mas o nosso Senhor quer fazer um ato sobrenatural. Então você percebe a importância que nossa fé não seja fechada e refém de nossos sentimentos. A diferença entre a fé, você pode fazer um tema interessante, diferença entre a fé sentimental e a fé teologal. Por exemplo, uma pessoa que vai em missão. Mas eu sou entusiasta, eu quero ir em missão na África, cuidar dos pobres, dos africanos, eu vou aprender a língua, Bom, a pessoa entusiasta. Bom. E depois de 2 meses, 3 meses, ou 6 meses, ela vai dizer, não, mas não é mais isso. Hein? Não, eu acho que não é para mim essa missão. Meu Deus, mas o que aconteceu?
ela foi lá numa dimensão sentimental. Ela não foi numa fé dada por Deus por essa missão. Tudo que é novo, essa pessoa vai abraçar com entusiasmo. Mas depois deixe passar a novidade para ver se a pessoa continua na fé. Se ela continua na fé, ela é abençoada na sua fé. Mas a novidade passou e a pessoa não quer mais. Mostra que você não era numa fé teologal. Me desculpa, mas nos enganamos e fomos enganados porque foi uma fé sentimental, não foi uma fé teologal, que decide a partir do dom de Deus, a partir do chamado de Deus, e custa o que custa, Deus me enviou e eu vou continuar. Podemos fazer uma pequena leitura com isso. Quarto ponto, a fé segundo a espiritualidade de São Francisco de Sales, que no século XVII, um século depois de São João da Cruz, vai dizer coisa também um pouco inspirada da parte de São João da Cruz. Ele diz, a salvação é mostrada à fé. A salvação é mostrada à fé, é preparada pela esperança e dada à caridade. É bonito esse tipo de concentrado. A salvação em Cristo é mostrada à fé. Você consegue ver a salvação em Cristo? Então você consegue ver pela fé. É preparada pela esperança, essa salvação, é dada à caridade. Quando Deus nos dá a fé, Ele entra em nossa alma, Ele fala ao nosso espírito, não pela maneira de discurso, como dizemos, do sentimento, da sensibilidade, não, por maneira de discurso, mas Ele fala por maneira de inspiração. Deus vem falar à minha alma pelo modo da inspiração. Não é de discurso, ou de sedução, ou desse tipo de coisa, não. Deus faz a proposta dos mistérios da fé à nossa alma no meio da escuridão e das trevas. E nós que não queremos mais treva, nem escuridão, esperamos que um dia vai acontecer, mas nunca vai acontecer, vai ter sempre. Mas a fé vai brilhar no meio. Vai ter sempre escuridão e trevas. Mas você vai reconhecer e vai escolher, por modo de inspiração, o que vem de Deus pela fé. Não podemos ver o sol, diz também São Francisco de Sales, mas com sua clareza podemos nos dirigir, podemos entrever. Não podemos ver completamente o sol, mas podemos entrever. A partir dele, iluminar nosso caminho. É interessante. Uma escura clareza da fé que entra em nosso espírito, não por força, nem força de discurso e de argumento, não, ela se faz acreditar e obedecer à razão. A fé se faz acreditar e obedecer à razão. Com tanta autoridade que ela tem uma certitude que vem da verdade. Ela vem provocar uma certitude, uma certidão que vem da verdade. Que a razão não tem mais peso em comparação, diz São Francisco de Sales. Ele faz a comparação com o Cântico dos Cânticos. Eu sou negra, mas bela. Ele compara essa personagem do Cântico dos Cânticos à fé. Preta, escura, negra, mas bela. Bela porque precisamos dela. É ela que nos salva. Tua fé te salvou. A fé acreditada e reconhecida, São Francisco de Sales, nos faz amar a beleza da verdade. Ela nos faz acreditar a verdade e a beleza.
se guardiamos, se conseguimos a conservar nossa fé atenta a seu dever, diz São Francisco, ela serviria de sentinela pela caridade, ela seria uma alerta pela caridade. Mas, ordinariamente, nossa fé dorme, sai da atenção, né? E, nesse caso, a tentação vem nos surpreender. A tentação vem nos surpreender, diz São Francisco de Sales, quando essa fé começa a dormir e a se relaxar. Lá, o tentador vai aproveitar, vai dizer, é o momento de atacar, porque a fé é bem relaxada. Então, ele vai se aproximar. E essa tentação, seduzida pelos sentidos, pela sensibilidade e pela parte rebelde de nossa alma, risca de cair, e de entrar na revolta e cometer o pecado e perder a caridade, diz São Francisco de Sales. Então vamos fazer o último parágrafo, que é obstáculo e inimigo da fé. Podemos fazer uma lista enorme na história da igreja, das heresias, tendência, ideologia, que são parásitos da fé. E que hoje são muitos parásitos da fé, hoje. Parasitas da fé, são muitos. Ideologias, então podemos ver ateísmo, agnosticismo, a cultura secularizada, materialismo, consumerismo, individualismo, hedonismo, cientismo positivista, tem muita coisa, todas as formas de ideologia absolutizada, ideologia ateias, radicalização, absolutização das ideologias, dos regimes políticos também. Tudo isso são tendências que são inimigos da fé e contrários à fé cristã. O Papa Bento XVI sublinhou duas heresias modernas que eu convido a vocês para aprofundar, porque é muito importante. Ele fala do relativismo e do nihilismo. Nihilismo, com N-I-H-I-L-I-S-M-O. Nihilismo, que vem de nihil, em latim, que significa vazio, nada, não tem nada. Então são os filósofos Nietzsche, Heidegger e Nietzsche, que são os grandes filósofos do nihilismo e do relativismo, significa que não precisa de fazer muita coisa para cultivar a fé hoje. Todas as religiões são iguais, que você ama Deus, Jesus Cristo, Allah, Buda ou outra divindade, a mesma coisa, tudo igual, o relativismo vai nivelar tudo. Então são grandes heresias de hoje, muito comum hoje. Esse relativismo e nihilismo são atrás de todas as políticas socialistas de hoje. Você pode aprofundar os movimentos, ideias, as leis que são votadas são completamente nessa inspiração filosófica do nihilismo e do relativismo. Então, são coisas muito graves. E o cardeal Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, desde 1996, ele alerta regularmente sobre essas tendências de hoje, até hoje. Que, segundo ele, justamente risco de fazer perder de vista a essência do cristianismo. Porque a primazia sobre o operacional, sobre a experiência, sobre a questão do fazer, mas nega completamente o ser da pessoa humana. O ser não tem muita importância. A importância é o que a pessoa pode produzir, pode fazer. Então, é uma coisa muito grave. E a partir dessa crença, dessa ideologia relativista, são
antropólogos e filósofos que vão dizer: ah, mas as pessoas deficientes não são pessoas humanas. A pessoa que não tem, que é no coma, ela perde sua identidade de natureza humana, de pessoa humana. São muito graves, coisas muito graves. O bebê no seio da mãe não é ainda uma pessoa, e por isso que pode ser tirado, matado. Então, são ideologias que são muito graves no contexto da sociedade e devemos ter consciência hoje o que se encaixa com nossa fé e que é tudo que não se encaixa com nossa fé, porque são coisas contra a vida que infelizmente são marcadas por esse tipo de ideologia. E Bento XVI fala do subjetivismo, que é também uma consequência do relativismo. Subjetivismo. Tudo que eu sinto é bom, tudo que eu posso. E por isso que eu dizia, cuidado com uma vida sentimental, porque não é a vida de fé. Subjetivismo é o que você experimenta que tem razão. Então, é muito perigoso. O Papa Bento XVI, aos jovens, ele diz: o homem de hoje acredita de poder fazer o que ele gosta, como ele mesmo a sua própria medida, de sua própria ação. Os homens se proclamam proprietários absolutos de ele mesmo, único mestre da criação. E assim que se desenvolve o arbitrário do poder. Uma pessoa que tem uma responsabilidade, depois, ela acha que tudo que ela sente, tudo que ela recebe, tudo que ela vive é legitima seu poder. Ela pode pedir isso, porque na medida que ela pode sentir, não ser arbitrário, então você pode perceber as consequências. Exploração, violência, injustiça, interesse egoísta que depois as pessoas vão influenciar na sociedade, mas também na igreja. O nihilismo individualista também, a mesma coisa. Ok? E o Papa Francisco, ele sublinha duas outras tendências modernas na sua exortação Evangelii Gaudium 94 a 97, assim você pode buscar diretamente para aprofundar. Ele fala do pelagianismo e do gnosticismo. O pelagianismo é uma heresia do século V, a partir de um monge. Eu acho que ele era francês, mas eu não vou bem fazer publicidade, que declarou que não precisa muito da graça, precisa um pouco da graça, mas todo o resto vem da vontade humana, todo o resto vem da decisão, do dever humano, e não precisa da graça para fazer sua santidade, para ser inspirado na responsabilidade. É uma tendência católica, mas muito voluntarista, que pode gerar autoritarismo e totalitarismo, esse tipo de coisa. E uma tendência que pode também, concerne também pessoas que são na igreja, que são católicas, que podem viver um pelagianismo sem saber. Pessoas que estão legalistas, autoritárias, estão na lei legalista, que pode ter essa tendência. E o gnosticismo é o contrário, é uma coisa, é um fideísmo, é uma crença sem limite, uma crença a partir do subjetivismo, na medida que eu sinto, eu acredito. E o contrário são os sentimentos que são livres, mas que são completamente individualistas, subjetivos, e que se tornam valor de doutrina. E uma tendência grave também, como confusão. E então, é uma dimensão antropológica que não tem nada a ver com a fé católica. A fé católica é verdadeiramente um dom de Deus e um equilíbrio também em nossa vida. Eu me lembro, eu comecei com uma fé protestante, com
a Assembleia de Deus, eu fui evangelizado por um casal da Assembleia de Deus, mas nos primeiros meses, quando voltamos na igreja, e que eu participei da missa, eu era muito crítico, meu Deus, eu criticava tudo. O padre que celebrava a missa, até as palavras da missa. Eu dizia, mas eu não aguento essa palavra, eu peço a Deus todo santo que roga por mim, a Virgem Maria, o santo, você, no ato penitencial. Eu dizia, mas o que tem a ver a Virgem Maria e com o santo, com o meu pecado? Não tem nada a ver, eu não entendo a minha fé protestante, porque eu devo passar pela Virgem Maria e o santo pelo mesmo problema. Meu Deus, sou um rebelde. E depois eu disse, bom, ok, eu vou aceitar. Eu descobri que a fé católica é uma aceitação também histórica e uma confiança também histórica. E uma coisa que talvez eu não tenho controle, eu não sei explicar por que devemos dizer assim, mas eu vou fazer confiança. E isso que é outra coisa, de poder fazer um caminho de confiança na igreja que é nossa mãe e que nos guarda também no equilíbrio, na fé, a fé de nossa igreja, que nos provoca uma dimensão de comunhão, de confiança entre nós. E isso é um preço inestimável, um preço enorme, um valor enorme de poder confessar uma fé eclesial. Eu não sou sozinho a falar assim aqui nesse lugar, mas você entra numa comunhão, entra numa visão, uma compreensão também que é uma experiência que não é centrada sobre mim, sobre minha pessoa, não é uma coisa autorreferencial. Não, eu não tenho interesse nenhum a dizer o que eu estou dizendo, não, mas eu estou proclamando a fé da igreja. Então, é isso, nessa graça que Deus quer, irmãos e irmãs, nos abençoar juntos. Essa dimensão da universalidade, que é bem ao contrário do subjetivismo, do egocentrismo e dos sentimentos. E então, como podemos curar essas tendências falsas, esse desvio, essas heresias em nossa vida? E o Papa Francisco diz, essa mundanidade que asfixia, que sufoca, se cura quando saboreamos o ar puro do Espírito Santo. Eu concluo com isso porque é tão bonito. Isso se cura com o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de nos centrar sobre nós mesmos, escondido numa aparência religiosa vazia de Deus. Meu Deus, não nos deixamos roubar o Evangelho, diz o Papa Francisco, e foi o 10 de novembro de 2015. Muito bonito. Essa mundanidade asfixiante do pelagianismo e dessas heresias, do gnosticismo, se cura pelo ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de nos centrar sobre nós mesmos, subjetivismo, egoísmo, individualismo, e que se esconde numa aparência religiosa, que finalmente é vazia de Deus. Então, nós queremos professar uma fé que nos preenche de Deus, que nos centra sobre Deus. A fé de nossa igreja que nos harmoniza e nos equilibra com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Então, que nosso Senhor vos abençoe, abençoe toda a nossa comunidade, nessa fé que não somente professamos, mas que nos faz crescer na inteligência e na vida humana, como na vida espiritual.